Vamos para o quadrante leste, começar a estudar então os guardiães do leste, tá? Nascente do sol. Em hebraico, Kedem, leste, que significa origem, passado. Vocês que nascem ligados ao quadrante leste, vocês são seres espirituais, guardiães do passado. Tá? Espiritualmente, vocês podem pensar que não, mas vocês estão conectados a essa questão. Tá? Cada quadrante tem um tipo de função dentro do mundo espiritual. Judá, né? Issacar e Zebulon são justamente as três tribos do quadrante leste. Judá está conectado, inclusive, a uma pedra, a uma esmeralda, que é Nofek. Tá? As pedras, elas são semicondutores elétricos, e dentro do que era necessário para as tribos de Israel na época, tá? Principalmente os sacerdotes, como eles agiam com uma questão energética de Deus, espiritual, e aquilo era muito forte, eles precisavam ter aquilo como uma espécie de isolante, e ajudava a vida deles nesse sentido. Cada tribo guardava suas pedras específicas, nas suas tendas, etc. Só que não era aquilo que iria trazer a espiritualidade para eles. As pedras, elas agem como uma espécie de decodificador de frequência do ambiente. Só que se você não está bem com Deus, não vai adiantar nada, você nunca vai se conectar com aquilo. Ainda que aquela pedra ela possa estar conectada a você, espiritualmente, a tua frequência. Nós temos uma frequência. Samuel, qual a prova que nós temos frequências diferentes, cada um, né? Nossas digitais, né? Nossas digitais são frequências eletromagnéticas. Então, significa que certos tipos de pedras, elas decodificam aquele ambiente de uma maneira melhor. O nome hebraico para Judá, Yehudá, literalmente ele tem um significado de ação de graças, ou louvor. É a forma substantiva, né, do verbo agradecer ou louvar. Tá? Seu nascimento é registrado em Gênesis 29:35. Ao nascer, Lia exclama: e concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso o chamou Judá, e cessou de dar à luz. Continuando, nas palavras da abertura do livro de Juízes, após a morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual tribo seria a primeira a ocupar o seu território? E a tribo de Judá foi identificada como a primeira tribo. De acordo com a narrativa em Juízes, a tribo de Judá ela convidou inclusive a tribo de Simeão para lutar com eles em aliança para assegurar cada um dos seus territórios atribuídos. Então, o que a gente consegue entender disso? Quem que Josué ele prefigura, pessoal? Isso, Cristo, Jesus, exatamente. O próprio nome, né, Yehoshua, e o nome Yeshua, está conectado a Yehoshua, que é Josué. Ou seja, Josué ele é um arquétipo total da figura de Cristo. E quando eu falo arquétipo aqui, ele prefigura, ele tipifica. Né? Não é que 100% da figura de Josué seria Jesus igualzinho, não. Mas ele tipifica a Cristo em várias questões. Após a morte de Josué, ou seja, simboliza, após a morte de Cristo, o povo de Israel pergunta ao Senhor qual tribo deveria ser a primeira a ocupar seu território. Interessante, né? Ou seja, a quem ficaria esse tipo de governo? Esse governo está ligado à tribo de Judá. Então, esses seres angelicais que nascem na época de Judá, da tribo de Judá, estão conectados à hierarquia de tronos, possuem muito poder de liderança. Tem, claro, o dom do reinado, de liderança. São muito fortes na guerra. Estão ligados a Sefirot Binar, que significa em hebraico entendimento, o discernimento. Conseguem distinguir o conhecimento e ter uma compreensão bem organizada, bem estruturada. No livro de Samuel, olha que interessante, mais um código sobre a tribo de Judá, tá? Descreve o repúdio de Deus a uma linha monárquica que surgiu da tribo de Benjamim, tá? Devido à pecaminosidade do rei Saul. Deus o escolheu, só que ele pecou. Então Deus rejeitou ao reinado de Saul dado a essa tribo. Essa tribo seria que herdaria. Olha que interessante. Ela foi, então, concedida, essa questão monárquica, à tribo de Judá, que está representada na pessoa de Davi, que, por sua vez, assim como Saul, ele tipifica a figura da queda de Satanás,
a queda, tá? O momento de como foi sua queda. A figura de Cristo, né? Ela está tipificada em Davi, tá? Não quer dizer que Davi, todos os atos de Davi simbolizam a Cristo, não. Mas a prefigura, a tipificação, está ali encriptada em Davi. Então, no relato de Samuel, após a morte de Saul, todas as outras tribos, além de Judá, permaneceram leais à casa de Saul, enquanto Judá escolheu Davi como seu rei. Tá? Então, tirando Judá, além de Judá, todas as outras tribos ficaram ao lado daquilo que seria o governo de Satanás. A gente consegue compreender isso. Prestem bem atenção nisso. Olha que código interessante. Então, quando a gente compreende que Judá, assim como na história, é a única que, naquele momento, ficou fiel a Davi, significa que no mundo celestial, quando houve essa queda, a tribo que acabou aderindo e ficando fiel à figura de Cristo é Judá. Por isso que, espiritualmente, Judá está ligado a um reino. Foi dado esse tipo de hierarquia, de governo a vocês, por algo que vocês fizeram lá. Cada um de nós tem algo que foi dado, porque já vem encriptado de lá. Né? Então, a gente consegue entender isso. Depois vem, claro, a ascensão de Roboão, filho de Salomão. E aí a divisão, né? As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, tribo de Efraim, que separaram aquilo que eles chamam de Reino de Israel, que ficou na questão do norte, com a capital em Samaria, e a tribo de Judá. E engraçado, né? A tribo que foi rejeitada, mas ficou ali, ó, que Saul era de Benjamim, né? Judá e Benjamim permanecem leais à casa de Davi. Ficam fazendo a tribo do sul. Significa que quando houve essa questão da separação das duas casas de Israel, no mundo espiritual, duas tribos ficaram ainda ao lado do Messias, tá? Ficaram ao lado do Messias. Por isso que foi dado essa questão de governo a Judá. Tá? E Benjamim tem uma bênção muito interessante, mas a gente vai, só quando a gente for falar só sobre Benjamim que a gente vai tratar sobre isso. Mas é interessante esses códigos, esses paralelos das histórias das tribos de Israel, que a maioria dos pregadores, eles nem não colocam muita atenção. Eles só leem aquilo como um relato apenas histórico, mas não sabem entender essa questão associativa do mundo espiritual como tipificação do que ocorreu lá. Você consegue entender isso. Tá? Vale lembrar que hoje em dia, e já inclusive na época de Cristo, o pessoal estava fazendo o seguinte: o termo judeu se torna uma espécie de termo ligado a todo israelita. Não necessariamente tribo de Judá só, tá, pessoal? Porque se fosse alguém da tribo de Judá só, o termo correto seria judaíta. Tá? Só que quando a escritura fala de judeus, aqueles que se dizem judeus e não são. Ou seja, em outras palavras, você poderia traduzir aqueles que se dizem hebreus ou israelitas e não o são. Não necessariamente da tribo de Judá. É que como teve esse último governo do Reino do Sul, ligado a Jerusalém, e ali estava conectada a tribo de Judá, o que acontece? Quando os israelitas acabaram, alguns voltando dos seus cativeiros e exílios, né, o povo de Israel ficou ali, obviamente existiam o quê? Várias tribos, né, pessoal? E só que aí o termo judeu, que está conectado à palavra Judá, mas o pessoal pensa que é só da tribo de Judá, não. São todos os israelitas, mas ficou uma espécie de termo genérico, tá? Onde você está falando de israelitas, mas você acaba chamando judeu, né? Claro que Jesus sim, ele era da tribo de Judá, um judaíta, né? Da tribo de Judá. Mas nos discípulos, por exemplo, cada um era de uma tribo. Um grande exemplo que Paulo, se eu não estou equivocado, ele era de Benjamim, né? Ou seja, tem gente que trata como que se não existiam mais caras de outras tribos. Você que é dessa época, pegue essa profecia, pegue essa bênção para você. Judá, a ti te louvarão. Esse louvar não é louvar, gente, de ficar rendendo glórias para uma pessoa, mas eles te homenagearão. Tá? A ti te louvarão os teus irmãos. Isso aqui também tem aquelas camadas do hebraico, pardês, tá?
onde você consegue entender que a figura de Cristo, por ser da tribo de Judá, ter nascido na época de Judá, está encriptada aqui, tá bom? A tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um filhote de leão, um leãozinho. Da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão e como um leão velho. Quem o despertará? Ou seja, então era um leãozinho, mas ele vai crescendo e se torna um leão já adulto. Tá? Esse leão velho não é um leão velho que não tem força, mas... Né? Quem o despertará? Olha que interessante. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Tem a ver com Cristo, tá, pessoal? E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à cepa, mais excelente. Tá? Ou seja, será próspero, tá? E amarrará ele nessas árvores, tá? Ele levará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Aqui, tipificação total, atemporal, profecia sobre Cristo. Tá? Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Então, eles sabiam que um dia viria. Samuel, a genealogia que está ali no Novo Testamento, Mateus, Lucas, né? Elas estão diferentes. É porque uma está falando sobre até José, tá? E outra está falando de Maria. Tá? Como você sabe isso? Por estudos. Tá? Você consegue entender que uma está falando até chegar a José e outra está falando até chegar a Maria. Então, José não era o pai biológico de Cristo, mas Maria também não era uma mãe biológica de Cristo no sentido de que ela teve relação, mas foi colocado no ventre dela como barriga de aluguel, por isso que a linhagem dos hebreus tinha que ser guardada até que viesse o Messias. Né? Então, por isso que Jesus, ele também de parentes ali, está conectado a Judá e a época de nascimento dele. Esse é o mais importante. A Bíblia fala da época do nascimento dele. Não que ela fica dando ênfase disso, mas ela, como eu disse, está em Apocalipse 12, encriptado ali. Tá? Vocês não podem negar isso. Então, isso aqui é uma profecia muito linda para as pessoas que são da tribo de Judá. Quais são os tipos de, vamos colocar assim, defeitos das pessoas que estão ligadas, né, à tribo de Judá? É interessante que ele se juntou aos seus irmãos, né, para agredir um de seus irmãos mais novos, José, por ciúmes. Então, quando a gente entende a figura de José, não só sobre como Cristo, tá? Mas ligado a uma tribo, ou seja, uma hierarquia mais nova e etc., significa que aqueles que, lá no mundo celestial, da tribo de Judá, tiveram desprezo por hierarquias menores, por seres de menor hierarquia, e foram agressivos, agrediram aqueles, não tiveram amor com aqueles. Isso é um dos pecados de Judá. Olha que interessante, a escritura ela tem tudo encriptado, os detalhes, é só você começar a entender, principalmente as histórias ali, quando você estuda os filhos de Jacó. Você consegue entender o comportamento geral de todos. E olha que interessante isso, pessoal. Assim como, prestem bem atenção nisso, assim como Judá é aquela tribo que ficou ao lado de Davi, né? É interessante que dele, do filho de Jacó, Judá, dele foi a ideia de vender o menino como escravo. Se você entender que José ele prefigura Jesus, ou seja, dessa hierarquia, né, desses seres, daqueles que faziam parte da questão de Judá, né, os que tiveram esse defeito, essa questão, foram deles que partiu a ideia de vender, né, ou seja, de se colocar contra a figura de Cristo. Porque José ele prefigura Cristo. Então você consegue entender isso. Isso está em Gênesis 37, do 26 ao 27, que diz: Então Judá disse a seus irmãos: Que proveito há em matar nosso irmão e esconder o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas e não seja nossa mão sobre ele. Pois ele é nosso irmão, nossa própria carne. E os seus irmãos o ouviram. Mas é interessante que quando aí você faz a leitura disso, você percebe que, da mesma maneira que se opõem, aqueles que se oporam então a Cristo, mas por entender que ele
fazia parte, né, era parente, né, do nosso sangue e carne, ele falou assim, não vamos eliminá-lo completo. Né? Então é interessante que você consegue ver aqui, a tribo de Judá pode, assim como todas as outras tribos, né, as hierarquias celestiais traíram a figura de Cristo também, só que dela partiu a questão de vender, de que houvesse alguma questão do preço, tá? O preço de Cristo ser vendido, ou seja, dele vir a este mundo. Olha que interessante. E como Judá foi a que ficou depois ao lado de Cristo, né? Por isso que os nascidos da época de Judá, eles têm essa questão do governo, é dado a eles, e Cristo, ele tem esse privilégio de ter nascido nessa tribo de Judá, por causa que essas pessoas, esses seres na pré-existência, foram o quê? Mais ligados a ele e tiveram esse tipo de misericórdia em relação à figura dele. Compreendem? Interessante isso? Depois desse momento, toda vez que Judá aparece nos relatos de sua vida e de seu irmão José, ele é visto como alguém fazendo a coisa certa, sendo inclusive o líder entre seus irmãos. No final da vida de Jacó, foi a quem ele deu uma bênção aparentemente maior, né? Porque, ou seja, ele deixou um relato um pouco mais, digamos assim, maior. Né? A tribo de Judá se tornou a mais proeminente entre as tribos, e muitos começaram a procurar ali por esse rei, que seguraria um cetro que nunca se afastaria. Mas na verdade, esse é quem, gente? É Cristo, né? No caso, ele veio ali, essas tribos, né, as pessoas dessa tribo têm seu governo, sua hierarquia, só que na verdade aquele que não se afastará nunca o cetro é Cristo, porque ele é um rei, rei sobre reis, rei dos reis e etc. Né? Então é interessante esse tipo de paralelos que a gente consegue identificar sobre todas essas coisas. Né?